Cientistas disputam competição para desenvolver o melhor algoritmo que consiga prever a estrutura tridimensional de proteínas. E isso pode salvar a sua vida no futuro. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. Eu gostaria de dizer para vocês que finalmente o Babalogia tem um programa de membros. Então se você quiser apoiar o nosso projeto de divulgação científica e se você quiser que a gente faça vídeos cada vez melhores e cada vez mais frequentes, é só você clicar no link que está aqui embaixo e se tornar um membro apoiador do nosso trabalho. O nosso programa de membros dá algumas recompensas. Você pode aparecer tanto no final dos nossos vídeos como um apoiador, participar do nosso grupo do Telegram, nos ajudar votando nos temas dos próximos vídeos e você pode receber um vídeo exclusivo nosso respondendo qualquer dúvida que você tenha. Fazendo isso você consegue apoiar o Babalogia diretamente e nós vamos conseguir crescer cada vez mais. Quando a gente estuda seres vivos, quando nós estamos na biologia, uma das principais matérias que nós temos é uma chamada de bioquímica. A bioquímica é a ciência que aproxima a biologia da química. Algumas pessoas dizem que biólogos na verdade querem ser químicos e que um ser vivo, no final das contas, é só um monte de reação química tentando se manter estável. Quando a gente estuda bioquímica, nós estudamos várias macromoléculas. Nós estudamos os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, nós estudamos lipídios e gorduras e dentre outras coisas também estudamos as proteínas. O DNA é uma molécula que ficou muito famosa a partir dos anos 90, principalmente com o surgimento de um projeto chamado de Genoma. O projeto Genoma parecia ser revolucionário porque a partir dele a gente ia conseguir entender o manual que constitui grande parte das características que os organismos têm. A grande questão do projeto Genoma é que esse livro de receitas que o DNA representa, num primeiro momento, foi só um conjunto de letras que a gente conseguia entender mais ou menos. Porque quando você começa a estudar a bioquímica do DNA e a bioquímica de uma célula, você começa a perceber que esse livro de receitas, ele é algo que codifica outra substância que sim vai realizar as funções que estão escritas nesse livro de receita. O paralelo com o livro de receitas funciona porque a lógica é mais ou menos a mesma. Quando você abre um bolo de chocolate no livro de receitas, ele não é um bolo de chocolate, ele é só a fórmula para fazer esse bolo de chocolate. O DNA nesse paralelo seria só a fórmula, entre aspas, para fazer uma outra macromolécula que sim executaria determinadas funções no nosso organismo. E essas macromoléculas seriam as proteínas, que a gente está descobrindo cada vez mais, e nós já sabíamos até antes do projeto Genoma, é que o DNA é o código para construir as proteínas dos organismos vivos. As proteínas são estruturas extremamente importantes porque elas vão desde partes que constituem o nosso organismo, como por exemplo a estrutura das membranas plasmáticas, a usos como a contração muscular, a partir de proteínas chamadas de actina e miosina, que ao deslizarem umas sobre as outras, fazem nossos músculos se mexerem, a enzimas que podem acelerar reações tanto de produção de substâncias quanto de quebras de outras substâncias. Quando a gente estuda a relação entre DNA e proteínas, a gente consegue perceber o que está codificado no DNA e que depois vai ser transformado em proteína através de um processo conhecido como síntese proteica, é a informação necessária para determinar qual constituinte básico da proteína que vai ser ligado em ordem. É como se fosse um manual de Lego que diria: aqui você vai colocar uma pecinha vermelha com 2 pininhos, aqui você vai colocar uma pecinha preta com 3 pininhos e assim por diante. A unidade básica de uma proteína, que seriam essas pecinhas desse quebra-cabeça que está codificado no DNA, são conhecidas como aminoácidos. E o que varia de uma proteína para outra é a presença e a quantidade de determinados aminoácidos. Se eu colocar pecinha vermelha, pecinha vermelha, pecinha vermelha, eu vou ter um tipo de proteína. Se eu colocar pecinha vermelha, pecinha preta e pecinha vermelha, eu vou ter outro tipo de proteína. Do mesmo jeito que um jogo de Lego, com apenas 20 tipos de peças diferentes, eu posso construir uma casa ou um avião, dependendo da ordem e da quantidade dessas peças que eu consiga organizar. No nosso organismo, dependendo da proteína que eu for precisar, eu vou organizar essas peças de maneira diferente. Apesar de inicialmente esse mapa de aminoácidos resultar num colar de pérolas, sendo que cada pérola é um tipo de aminoácido diferente, o que os cientistas têm descoberto ao estudar proteínas nos últimos 30, 40 anos é que, apesar da estrutura de pérolas ser bastante importante, o que faz uma proteína funcionar direito ou não é como esses aminoácidos interagem quimicamente entre si. Existe um processo de atração e repulsão entre esses aminoácidos, e isso vai fazendo com que aquele colar de pérolas de aminoácidos que eu citei anteriormente
vá se dobrando no próprio eixo, formando a estrutura primária, que é o colar de pérolas, que se dobra formando uma estrutura secundária, que se dobra novamente formando uma estrutura terciária e que pode formar até estruturas quaternárias. Essa estrutura tridimensional da proteína faz com que ela funcione bem ou funcione mal, e ela é determinada pelos aminoácidos que constituem esse colar de pérola original. O que a gente já sabe hoje é que existem proteínas que param de funcionar ou perdem muito do seu rendimento se eu trocar apenas um desses aminoácidos. Se eu trocar um aminoácido, por exemplo, por um problema na receita, lá no DNA, que diz que ao invés de eu colocar 3 ovos, eu devo colocar só 2 e um pouco mais de farinha, essa proteína vai se dobrar de uma maneira um pouco diferente do que ela deveria se dobrar, mostrando a importância que essa estrutura tridimensional tem no funcionamento desse tipo de macromolécula. Depois do projeto Genoma, o que os pesquisadores fizeram foi dar start a um segundo projeto, chamado de projeto Proteoma, que tentava relacionar qual parte do DNA codificava determinada proteína, e principalmente quais eram os aminoácidos que constituíam essa proteína e como eles se organizavam. O problema que nós encontramos nesse tipo de projeto é que nós ainda não temos uma capacidade ou um algoritmo capaz de prever como determinada combinação de aminoácidos vai se dobrar. Então o que nós fazemos hoje em dia é estudar a proteína pronta, tentar entender a estrutura tridimensional dessa proteína e fazer o trabalho contrário. É mais ou menos como se eu pegasse o bolo de chocolate e a partir do bolo de chocolate da receita eu tentasse fazer essa relação para ver como essas coisas funcionam. A grande dificuldade disso é que eu não tenho ovo escrito lá, eu tenho os nomes dos aminoácidos, eu preciso tentar entender como essas coisas interagem. Se a gente conseguisse criar modelos que conseguissem fazer essa previsão de como aminoácidos interagem, de como eles vão dobrar, isso aceleraria demais esse processo de compreensão, tanto de construção das proteínas, tanto de como elas funcionam. E aí o que a gente pode imaginar é que nós poderíamos modelar no computador determinadas proteínas, ver como essa estrutura tridimensional vai funcionar e simular o funcionamento dessas proteínas. A partir disso, acredita-se que o salto que a gente vai ter em bioquímica vai ser exponencial, porque isso permitiria que a gente criasse novos remédios, por exemplo. A gente poderia testar essas novas substâncias em um modelo de simulação e a partir dessa simulação a gente poderia produzir essa proteína e fazer testes em vivo com animais e até com a gente. Só que criar esses algoritmos que calculem essas dobras não parece ser algo simples e não tem sido algo simples. O que os pesquisadores fizeram foi criar uma competição de algoritmos. Então todos os anos, qualquer laboratório, qualquer pessoa, qualquer empresa pode se inscrever numa dessas competições que vai ter um gabarito, que vai ter uma série de aminoácidos e você vai colocar o seu modelo, o seu algoritmo para trabalhar nesses aminoácidos e tentar calcular com precisão como seriam essas dobras e qual seria a proteína resultante disso. Diversos grupos de pesquisa têm trabalhado nessa área e diversas grandes empresas se interessam demais por isso. Nos últimos anos, o Google tem sido um dos jogadores mais poderosos a participar desse tipo de competição. E eles usam dados de inteligência artificial junto com o trabalho de diversos pesquisadores e bioquímicos para criar esses modelos e tentar chegar cada vez mais num algoritmo que consiga calcular com precisão essas dobras. O meu amigo Chico Camargo, que faz vídeos aqui no Babalogia comigo, fez um paralelo entre esse tipo de algoritmo, entre a descoberta desse tipo de algoritmo, a descoberta dos primeiros microscópios e a como isso fez com que a biologia celular se desenvolvesse demais. Entender como esses algoritmos funcionam pode fazer a gente entender muito melhor como proteínas funcionam e como a gente pode manipular e criar novas coisas a partir dessas informações que são obtidas. Com essa nova ferramenta é muito provável que a gente consiga entender melhor como proteínas funcionam, melhor como elas se dobram e consiga criar novas hipóteses experimentais que realmente vão fazer com que a bioquímica ande numa velocidade maior do que ela estava andando até agora. O microscópio foi só a ferramenta que permitiu a gente olhar para as células e tentar entender como elas funcionam e muito provavelmente esses algoritmos vão ter a mesma função e muito provavelmente eles vão ser muito importantes na nossa compreensão de mundo. É isso. Se você gostou do vídeo de hoje, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que você acha que também pode gostar. Além disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui do Babalogia. Até a próxima. Tchau.